Bom dia, boa tarde novamente para vocês que estão em casa. Vamos retomar aqui, pessoal. Então, nós estamos vendo sobre as diretrizes que estão presentes na Lei 8.080 de 90, referentes à Lei do SUS. Então, vamos retomar a diretriz número 5. A diretriz número 5 fala sobre a garantia de acesso a um tratamento de eficácia comprovada. Na discussão de modelos de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, é preciso incorporar as pesquisas e avaliações que vêm sendo feitas no país e no exterior, que apontam as melhores estratégias eficazes e custo-efetivas de cuidado para essa população. Então, quando nós estamos falando sobre questão de saúde mental, principalmente porque é o que está tratando aqui, né? Nós precisamos, poder público, fornecer tratamento de eficácia comprovada. Não adianta nada você falar que a pessoa está com o demônio no corpo e que ela precisa então ter uma reza braba para poder tirar o demônio do corpo. E eu falo isso não só da boca para fora, porque tem muita comunidade terapêutica por aí afora que é financiada por religiosos de toda sorte, que é isso que eles fazem. Criam esse tipo de serviço, as famílias muitas vezes com ótimas intenções em querer cuidar daquele ente querido, interna a pessoa nesse tipo de estabelecimentos, esperando que ela tenha uma melhoria, quando na verdade você esquece de falar sobre o mais importante, que são as questões socioeconômicas, assistência social e psicológicas, reduzindo tudo como se fosse uma questão de espírito. Esse tipo de estabelecimento, comunidades terapêuticas, não fazem parte do SUS. É importante que se diga isso. Aquela norma que eu mostrei para vocês, da RAPS, que mostra quais são os equipamentos, quais são as ações que são realizadas para o tratamento de situações relacionadas a problemas psicossociais, não traz as comunidades terapêuticas como uma atuação, como uma forma de intervenção do poder público. Como eu falei para vocês, no mais das vezes são instituições ligadas a igrejas ou outro tipo de cultos, que se valendo dessas situações complicadas intrafamiliares de uso problemático de drogas, na maior parte das vezes, vendem aí uma promessa que não tem nenhuma eficácia comprovada. Não pode o poder público se destinar a esse tipo de situações. 6. Eu olho aqui porque aqui está quebrada a tela, né? Então fica difícil. Reconhecimento dos determinantes sociais de vulnerabilidade, risco e padrões de consumo. As políticas públicas voltadas para usuários de álcool e outras drogas devem levar em conta a estreita ligação entre a dinâmica social e os processos de adoecimento. Acho que já falamos um pouco sobre isso também. A garantia do cuidado em rede, no território, e de atenção de base comunitária. O cuidado integral aos usuários de álcool e outras drogas deve ser garantido em uma rede diversificada de ações e serviços de saúde mental de base comunitária territorial. Priorização de ações para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Há uma tendência de uso de álcool e outras drogas cada vez mais cedo. É por essa razão, por exemplo, que nós temos a especificação de um CAPS para o público infanto-juvenil, né? O CAPS, e ele tem essa finalidade de dar uma atenção especial para essa população. Enfoque intersetorial. As ações de atenção integral à criança e adolescente não se desenvolvem somente no campo das ações clínicas, mas se relacionam com as questões da família, da comunidade, escola, moradia, trabalho, cultura, além dos grandes problemas sociais do mundo contemporâneo, como o tráfico de drogas e a violência. Qualificação das redes de saúde, no sentido de exigir até que participem de cursos de especialização dentro da rede para conhecer melhor quais são os serviços que o município oferece. Adoção da estratégia de redução de danos, que deve ser o norte ético de todo e qualquer serviço do SUS, que deve reduzir danos decorrentes do consumo de álcool e outras drogas, especialmente relacionados à saúde, mas não exclusivamente. Questões relacionadas à própria segurança, né, daquela pessoa que, de certa forma, ela alimenta o seu vício também realizando pequenos tráficos. Também aí pode dar ao CAPS um certo apoio para evitar que ele se coloque nessas situações de risco
Trata-se de uma diretriz que toma como base as condições de possibilidades do usuário do SUS, em vez de partir do que os serviços oferecem. Isso é interessante também. Então, o poder público ele tem que se adequar à realidade do usuário para que o tratamento seja o mais adequado à sua realidade. E não obrigar o usuário a se adequar ao que o poder público está ofertando. Então, nós vamos ver até mais para frente que os funcionários, os profissionais que trabalham no CAPS, eles têm que, inclusive por algumas vezes, sair do seu local de trabalho e ir até o local onde a pessoa reside, verificar quais são os fatores de vulnerabilidade, se a pessoa faz muito tempo que não frequenta, ir lá na casa, ver como é que está. Às vezes a pessoa está num quadro de depressão muito alto e por conta disso não tem nem vontade de sair de casa. Então, é o poder público se adequando à realidade da pessoa. Vamos fazer um fluxo diferente, vamos estabelecer aqui uma reunião, um atendimento em grupo que vai ser do horário tal e tal. E não muito pelo contrário, né? Não, o horário de atendimento vai ser às 7 horas da manhã. Quem não tiver condições, perdeu. Né? É uma visão de buscar auxiliar o outro e não de causar empecilhos aí no fornecimento do serviço. Aí essa portaria traz 3 eixos de intervenção. O primeiro é a ampliação do acesso ao tratamento, o segundo é qualificação da rede e o terceiro é a articulação. São muitas coisas que eu vou falando, talvez nem tudo seja fixado, mas conforme a gente vai falando, eu acho que o importante é vocês entenderem qual que é o norte. E uma vez que vocês sabem qual é o norte, se cair qualquer pergunta do tipo, sei lá, o CAPS se rege aí pela questão de droga zero. Bom, você já sabe que essa não é. Né? Você sabe mais ou menos como funciona, não vão cair em pegadinhas como essa. Então, eixo 1, ampliação do acesso ao tratamento. Cada vez mais o poder público tem que estar à disposição da pessoa. Nunca reduzir. Até numa perspectiva de vedação ao retrocesso, né? Então não é que o poder público tem que cada vez mais interferir na vida da pessoa, mas cada vez mais estar disposto a oferecer o tratamento que a pessoa precisa. Então como que esse eixo 1 se desenvolve? Expansão dos CAPs, tanto os CAPs D, quanto CAPs I, quanto CAPs 3. Então, uma coisa que vale a pena muito chamar a atenção, os CAPs 3, eles são 24 horas, 7 dias por semana, inclusive funcionam durante feriados. Eles são aqueles que mais dão atenção para a pessoa. Então, um CAPs 3, um CAPs AD3 ou um CAPs I3 é aquele que vai te dar a máxima possibilidade de desenvolvimento das suas potencialidades. Por isso que segue aí, né, de modo a assegurar cobertura ambulatorial plena nos municípios. B. Implementação de leitos de atenção integral em saúde mental em hospitais gerais. Bom, se as pessoas recorrem a hospitais quando elas têm algum tipo de problema de saúde e a questão do uso problemático de drogas não difere de uma questão de saúde, não há por que então você ter que se socorrer de hospitais especializados como hospitais psiquiátricos. Se uma pessoa que fratura o joelho ou que tem um ataque cardíaco, elas vão para hospitais gerais, não há razão pela qual alguém que tem um transtorno psíquico também não possa se socorrer de um hospital geral. É a mesma lógica da questão da educação, né? Por que você vai segregar pessoas que tenham condições particulares daqueles considerados normais? Na verdade, tratá-las em mesmo ambiente, ainda que com particularidades, é melhor para você tratar aquelas pessoas de forma igual do que segregá-las em ambientes diferentes. E implementação piloto de casas de passagem, moradia, assistidas e outras experiências de acolhimento transitório. Essas casas de passagem, elas nunca são algo definitivo, elas sempre são algo mais destinados a, como diz, né, a algo transitório, até mais para direcionar para qual serviço que seria o mais adequado. E servem ali para aquele caso de emergência, tão apenas para dar um suporte imediato. F. Fortalecimento e expansão de experiência de intervenção comunitária, como o consultório de rua, ações no território, atenção domiciliar e outros.
Então, é o poder público indo atrás da pessoa e não a pessoa indo atrás de você. Atenção domiciliar, é mais ou menos isso que eu trouxe para vocês. Poxa, o fulano não comparece já faz não sei quanto tempo. Por que será que ele não está vindo? Vamos lá, vamos fazer uma visita. Usamos muito o termo busca ativa, né? Vamos fazer a busca ativa, vamos lá conversar, vamos conversar com os parentes, vamos ver se está tudo ok. A pessoa não pode se dar alta, ou não deveria se dar alta, né? Então vamos ver se está tudo certo com ela, vamos tentar chamar ela para voltar, se for o caso. E os consultórios de rua, que são, para mim, um serviço muito importante, porque principalmente a população em situação de rua é a mais vulnerável que eu acredito que nós temos, porque se ela está numa situação de rua, provavelmente ela não tem nem condições financeiras para pegar um transporte, para se locomover, para ir nos locais. Então é muito importante que o poder público se faça presente, buscando os locais mais frequentes onde essas pessoas costumam frequentar, os albergues ou locais de referência onde você sabe que essa pessoa pode ser procurada. Muito bem. Então, essas são as questões que eu trouxe para vocês que eu considerei mais importantes dentro do eixo ampliação do serviço. No que diz respeito ao eixo qualificação de rede, é basicamente intuitivo, é isso mesmo. Qualificação da rede é investimento na formação, avaliação e monitoramento e produção de conhecimento. Então, como os CAPs, eles têm uma atuação municipal, então é a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, qualificando os seus técnicos, sempre deixando eles cada vez mais atualizados das novas normativas e conhecimentos, enfim, né, da sua própria área de atuação, para que eles possam prestar aquela atuação mais mais própria ali, né, adequada para o caso em concreto. Eixo 3, articulação intra e intersetorial com a sociedade civil e participação social. Isso envolve o apoio a iniciativas de geração de renda, como inclusão social pelo trabalho, principalmente nesse caso para pessoas com transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Criação de um comitê interministerial para a integração de políticas federais para ações intersetoriais de prevenção e tratamento voltados para usuários AD. Sim, né? Eu não acho que ninguém, de repente, vai decorar isso 100%, mas saibam que, eventualmente, se alguém perguntar, criação de comitês, né, de integrações. Incentivo e qualificação das ações de redução de danos, implementação de centros de convivência, fomento à criação de fóruns intersetoriais voltados para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, ampliação da rede de suporte social e ampliação de ações em articulação com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE. A última portaria, ela trata exclusivamente sobre os CAPs AD3. Como eu falei, funcionamento 24 horas, 7 dias por semana, inclusive em feriados. E aí ela faz questão de mencionar que, inclusive, ela pode atender adultos ou crianças e adolescentes conjunta ou separadamente. Não é porque existe um CAPS infantil que as crianças e adolescentes só podem ser referenciadas no CAPS infantil. Não, na verdade os CAPS eles são para qualquer tipo de público. Mas você tem o CAPS-I, que é especializado e ele tem profissionais focados nesse tipo de público para dar intervenção. Mas, eventualmente, se não tiver CAPS-I, só tiver o CAPS AD3 na região, eles podem ser atendidos ali. Se tem os dois, bom, se for mais fácil para o núcleo familiar que a criança seja atendida ali, também pode ser atendida. Vamos supor que a família inteira faz tratamento. Por quê? Mandar metade para um lado, metade para o outro, se na verdade até o atendimento em conjunto de repente pode ser mais proveitoso. A única coisa que se exige é que esses CAPs tenham então profissionais especializados para lidar com esse público infanto-juvenil. Características do funcionamento do CAPS AD3. Serviço aberto, serviço de portas abertas, de base comunitária que funcione segundo a lógica do território. Ou seja, tem que ter vários CAPs espalhados por aí, de preferência nos locais mais vulneráveis. Tem que ter um CAPS para cada território, para que a pessoa que mora na periferia não tenha que se deslocar até o centro, que é totalmente fora das condições econômicas ou até logísticas do trabalho. Tem que ter um CAPS
que seja próximo. E também não só por proximidade, por facilidade para a pessoa usuária, mas para que os próprios funcionários que trabalham no local saibam quais são as realidades de cada comunidade e que por conta disso saibam qual é a melhor atuação, melhor forma de trabalhar. Que forneça atenção contínua a pessoas com necessidades relacionadas com o consumo de álcool, crack e outras drogas. Interessante, né? Essa portaria aqui ela é um pouco mais recente, então ela já coloca o crack aqui também, o que é um contrassenso, né? Totalmente desnecessário. A portaria anterior fazia a questão de colocar álcool e outras drogas, porque o álcool não é considerado uma droga pelo senso comum, muito embora seja. Então fazia sentido colocar álcool e outras drogas. Agora, álcool, crack e outras drogas, daqui a pouco você vai pôr álcool, crack, maconha, cocaína, LSD e outras drogas, né? Mas é para dar uma ênfase bastante no crack, porque o crack é a bola da vez. Enfim. Inclusive tem estudos realizados pelo aquele neurocientista dos Estados Unidos. Qual é o nome dele mesmo? Você sabe? Pelo Carl Hart. É um neurocientista que inclusive compareceu no Brasil recentemente, participou lá do seminário do BCCRIM, que ele tem um livro que ele fala sobre a cocaína e o crack, né? Ele inclusive neurocientista que na juventude ele tinha feito o uso de crack, de cocaína, e que ele traz no livro dele que a diferença do crack para a cocaína na verdade é uma diferença muito mais física do que de efeitos para a pessoa, né? A cocaína ela é na forma de pó e o crack é na forma de pedra, mas efetivamente a sensação e os prejuízos que as duas drogas causam, eles são equivalentes. A única diferença que elas têm é uma estrutura molecular que faz uma ser pó e a outra ser pedra. E que toda essa demonização que existe em razão do crack se diz muito mais respeito ao crack ser uma droga mais barata, por conta da forma como ela é feita, do que por qualquer outra coisa. Então quem usa o crack são as pessoas mais pobres, quem usa a cocaína são as pessoas mais elitizadas. Então vale a pena demonizar mais ainda o crack do que a cocaína. Então, o crack tem evidência hoje em dia. Referência de cuidado e proteção para usuários de familiares em situação de crise e maior gravidade, recaídas, abstinências, ameaças de morte, etc. Ou seja, o profissional que trabalha lá tem que estar preparado com isso. E é interessante quando a gente lida com casos de infância, questões relacionadas à medida protetiva de acolhimento institucional, e aí estão avaliando os familiares, se eles são bonzinhos ou mauzinhos, e aí avaliam que a família faz um uso de drogas e que isso poderia ser eventualmente prejudicial para a criança, né? E aí retiram essa criança do núcleo familiar por conta do uso de drogas. E essa família começa a entrar, então, no tratamento lá no CAPS para reduzir as drogas, para mostrar para o juiz que agora ele ficou melhorzinho. E aí, eventualmente, aparece um relatório no processo dizendo que fulano teve recaída, que apareceu no serviço de forma alterada, E aí, muitas vezes, se entende que não, a pessoa não está aderindo ao tratamento, por isso ela continua malzinha e não tem direito de pegar o filho de volta. Mas, na verdade, a recaída, ela faz sentido dentro de um processo de tratamento. Né? Imaginar que o tratamento da pessoa ela decorre de forma linear e ignorar toda a questão relacionada ao psicológico da pessoa, questões muito próprias do seu dia a dia. Na verdade, muito diferente de uma situação linear, é mais uma situação de indas e vindas. Né? As recaídas fazem parte do processo terapêutico. 3. Disponibilidade para acolher casos novos e já vinculados, sem agendamento prévio e sem qualquer outra barreira de acesso, das 7 às 7. Então, olha só, nós não estamos falando sobre um caso novo que chegue sem mais nem menos. O serviço é portas abertas. Mas, no caso de acolher casos novos já vinculados, provavelmente a outro local, aí o atendimento aí tem que estar pronto, sem agendamento, nem nada, nem qualquer outra barreira, mas das 7 às 7. Aí estão apenas porque eu acho que... eu não sei por que tem essa limitação, mas sabem que ela existe. 4. Condicionar o recebimento de usuários transferidos de outro ponto de atenção para abrigamento noturno ao prévio contato com a equipe que receberá o caso. O que é isso? Os CAPs, como eu falei para vocês, eles têm... uma das finalidades é
acabar com aquele olhar manicomial de internação, de manter a pessoa lá. Ele serve para tentar trazer autonomia, referenciar ali na comunidade, para que seja um ponto de apoio, mas não um local onde ele vai ser dependente e onde vai ser visto como uma instituição total. Por outro lado, os CAPs, eles têm leitos. Não é a ideia pegar esses leitos e transformar em situações de internação. Mas é importante ter esses leitos até para o tratamento ambulatorial funcionar. Então vamos supor que eventualmente um fulano que é referenciado ali no CAPS, ele venha a ter uma crise lá por volta das 6, 7 horas da noite, e ele tem receio de eventualmente ter uma crise de novo ao longo da noite. Está lá sozinho, não tem familiar que ajude. Bom, ele pode passar a noite no CAPS, talvez até mais 1, 2 dias, para ficar sob a observação dos técnicos, inclusive para poder ajudá-lo na hora que ele precisa. Eu tive um caso lá na defensoria, em que estávamos acompanhando uma mãe que queria desacolher os filhos, e ela fazia um uso abusivo de álcool. E o grande problema dela é que as situações de recaída eram ligadas a situações de estresse. E de uma forma muito complicada, né, como é que funciona o processo aí de acolhimento? Totalmente pautado em relatórios. Relatório de todo mundo. Relatório do CAPS, do acolhimento, do setor técnico, às vezes da própria defensoria, do CRAS, do CRES. Então você está toda hora sendo vigiado e sendo avaliado como está seu dia a dia. O problema é que toda vez que essa mãe ela tinha que ir até o setor técnico do juízo, o estresse dela disparava. Por quê? Porque era aquele momento que ela via como sendo crucial para ela mostrar que ela era uma pessoa boa, capaz de pegar os filhos de volta. Então, todas as vezes que ela precisava ir no setor técnico do juízo, eram justamente as vezes em que a recaída batia forte, o estresse dela batia lá em cima e ela cachaçava até dizer chega. Então, quando o CAPS ou quando o acolhimento fazia relatório dela, costumavam ser relatórios ok. Mas toda vez que ela ia no setor técnico, o setor técnico destruía ela. E cada vez que ela tinha que retornar no setor técnico, por conta da destruição que ela tinha sofrido na última avaliação, cada vez era pior. Então a gente não conseguia fazer com que ela comparecesse ao setor técnico e ter um relatório positivo, porque ela sempre ia lá alterada. Ou absolutamente transtornada por álcool, ou com uma ressaca monstra que era perceptível até por olheiras e outras coisas. Então, qual foi a nossa estratégia em determinado momento? Foi marcado para ela o setor técnico e a gente, em conversa com o CAPS, firmou um acordo de que ela ia passar as 3 noites anteriores à apresentação dela ao setor técnico dentro do CAPS. Porque assim ela ia ter o acompanhamento 24 horas por dia dos técnicos de lá, que iam ficar monitorando a questão do estresse dela e da ansiedade, para evitar que ela tivesse que recorrer ao álcool para que ela pudesse então ir ao setor técnico sem ter uma situação como as outras anteriores. E foi muito positivo a gente ter feito isso, porque em determinado momento ela, né, nessa situação ela conseguiu ir para o setor técnico sem fazer o uso abusivo de álcool. Obviamente ela não teve um parecer, né, ótimo, até porque o entendimento das técnicas já tinha ficado viciado, então, né, não ia mudar da água para o vinho, mas elas conseguiram fazer um relatório mostrando para a juíza que pelo menos naquele momento ela não estava sob o efeito de álcool. E foi isso que inclusive conseguiu facilitar a gente que finalmente essa mãe conseguisse retirar suas crianças e foi embora, foi para outro estado e por aí vai. Era uma situação em que nós tínhamos vários pareceres conflitantes, nós tínhamos defensoria e CAPS falando favoravelmente à mãe, o acolhimento não muito e o setor técnico pessimamente. No momento em que o setor técnico deixa de falar pessimamente e só passa a falar mal, foi o suficiente que a gente conseguiu convencer a juíza de que os nossos argumentos eles eram bons e aí conseguimos desacolher. Então os leitos são importantes. São importantes para questões como essas, questões em que a pessoa se sente insegura, questões em que a pessoa passou por um surto recente. Então é importante ter leitos para observação durante a noite. Não é finalidade de internar ninguém, é finalidade de acompanhar o processo que é realizado de forma ambulatorial. Muito bem.
5. Produzir em conjunto com o usuário e seus familiares, ou seja, uma construção com os atores que fazem parte daquela situação e não uma imposição de cima para baixo, de um projeto terapêutico singular, o famoso TPS, que acompanha o usuário nos contextos cotidianos, promovendo e ampliando as possibilidades de vida e mediando suas relações sociais. O projeto terapêutico singular, ele se assemelha, para quem já viu, ao plano individual de atendimento, tanto socioeducativo quanto dos acolhimentos institucionais, o PIA. Ele é efetivamente construído com as pessoas, traçado metas, objetivos a serem cumpridos, sempre tentando visar a redução de danos. E, paulatinamente, a pessoa cumprindo essas metas traçadas por ele mesmo, vai alcançando, então, uma situação mais favorável. É interessante que esse projeto ele tem que sempre se atentar às condições reais. Não adianta nada você colocar logo como primeira meta se livrar de qualquer uso de drogas. Não, passos paulatinos, vitórias pequenas, uma de cada vez, que inclusive vai causando motivação para que você prossiga nesse seu tratamento. 6. Regular o acesso aos leitos de acolhimento noturno com base em critérios clínicos, em especial desintoxicação ou critérios psicossociais, como a necessidade de observação, repouso e proteção, manejo de conflito, entre outros. Promover a inserção, proteção e suporte de grupo para os seus usuários no processo de reabilitação psicossocial, processo de trabalho do serviço sobre a ótica da interdisciplinariedade, priorizando os espaços coletivos. Estabelecer profissionais de referência para cada usuário, porque assim, quando ele chegar lá, ele não vai ter que falar cada vez com uma pessoa diferente, ter que explicar o seu caso todas as vezes com uma pessoa diferente e ficar de saco cheio e uma hora embora. Não, a pessoa, existem, vamos supor, 5 psicólogos trabalhando no CAPS. Então, cada psicólogo tem os seus pacientes, que ele, na medida do possível, vai saber o nome, vai saber o histórico social, vai saber aconselhar, vai ter aquela proximidade, aquele tratamento mais individualizado. Adequar a oferta dos serviços à necessidade dos usuários. Ofertar cuidados à família de usuários também, ou seja, não é só aquela pessoa que está sendo analisada e ofertado o tratamento, mas toda a família, independentemente deles serem ou não usuários do serviço, porque você precisa analisar todo o contexto social para você alcançar de forma mais efetiva o tratamento daquela pessoa. Redução de danos. Realizar ações de apoio matricial na atenção básica. A gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão da matricialidade quando a gente estiver vendo a assistência social. Mas basicamente é isso, de focar na família, porque aquele vai ser o núcleo protetivo que vai ajudar a pessoa a se reerguer. Funcionar de forma articulada com a rede de atenção de urgências emergenciais, como o SAMU, participando diretamente do resgate voltado a usuários com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com vistas a minimizar o sofrimento que é a exposição de acordo com pactuação prévia. Então vamos supor que alguém eventualmente entrou num surto, tanto por conta de overdose ou então por questão de não estar usando droga ali e estar em abstinência. E por conta disso, ele tiver eventualmente que ser chamado o SAMU para dar um jeito nele, para levar ele embora, para eventualmente dar um tratamento na hora. É importante, então, que as pessoas que trabalham no CAP sejam acionadas para fazer esse acompanhamento. Afinal das contas, tem um psicólogo que é referência, que sabe o histórico, que sabe como acompanhar, sabe qual é a medicação que ele tem usado. É importante esse tratamento humanizado. Atenção integral engloba portas abertas, atendimento individual para consultas em geral, oferta de medicação assistida e dispensada, ou seja, está lá no CAPS. Eles indicam que tem que tomar medicação A, B e C para controle de ansiedade, depressão, Ele não vai ter que ir para outro lugar para pedir essa medicação. O próprio CAPS vai fazer essa dispensação do medicamento de forma gratuita. Oi? Quem falou? Que bom. Já faz ali mesmo. Atendimento em grupos para psicoterapia, mas também atendimento em grupo quando for necessário. Então, dependendo da demanda que cada pessoa tiver. Visitas e atendimentos domiciliares, como eu já trouxe antes.
O intuito de resgate e construção da autonomia, principalmente em assistência social, a gente vai ver bastante isso, mas a saúde também tem isso como norte. Construção da autonomia. Você não está lá para dar aquilo que ele precisa hoje. Você vai dar para ele as condições dele se reerguer para poder ser independente do teu serviço no futuro. Inclusive, oportunidade de dar as oportunidades de alfabetização, reinserção escolar. Óbvio que isso não é feito no CAPS, mas os direcionamentos sim. Estimular o protagonismo dos usuários e familiares. Fornecimento de refeição diária aos pacientes assistidos. Então, se você tiver que ficar lá, período de 4 horas, você vai ter uma refeição. Se você tiver que ficar lá durante 8 horas, você tem direito a 2 refeições. Se você ficar lá às 24 horas, você tem direito a 4 refeições. A questão da permanência da pessoa nos leitos, né? Aqui é uma estipulação de que é limitado a 14 dias, num período de 30 dias. Então não pode alguém ficar ali mais do que 14 dias num período de 30 dias, ou seja, é um período inferior à metade de um mês. Porque não é essa a ideia do CAPS, não é para a pessoa ficar lá dentro. É para ela ficar lá dentro, então apenas em casos muito excepcionais. Mas a nova portaria abre uma exceção para isso, dizendo que caso seja necessário, assim, imprescindível passar de 14 dias, aí essa pessoa ela tem que ser encaminhada para uma unidade de acolhimento. Mas, para que isso seja realizado, há de ser justificado a coordenação municipal de saúde mental, o porquê que se adotou esse tipo de procedimento, já que essa não é a regra. A portaria ainda traz 2 tipos de CAPS AD3, qualificado e o novo. Essa divisão é bem tosca. Novo é aquele CAPS AD3 que for criado, e o CAPS AD3 qualificado é aquele que resulta da qualificação de um CAPS que já existia, transformando ele em todas essas questões que foram trazidas por essa portaria. Muito bem, agora vamos falar da coisa mais legal do dia. A lei antimanicomial, né? A lei antimanicomial, ou lei da reforma psiquiátrica, ela também não surge, sem mais nem menos, fruto da cabeça de algum ser iluminado que de repente decidiu mudar a forma pela qual as pessoas com transtornos mentais vão ser analisados. Trata-se de uma intensa luta protagonizada principalmente por médicos psiquiátricos e psicólogos, muito mais por psicólogos do que por psiquiatras, tentando de toda forma acabar com aquela lógica que nós vimos também na primeira aula, de segregar aqueles que são diferentes, né? Os manicômios surgiram para segregar aquelas pessoas que eram indesejadas, desde aquele que tinha questões psicológicas, até a mulher que era largada pelo marido, que era tido como uma histérica. Finalidade dos manicômios não pode ser de tratamento, até porque tratamento não se obtém em estabelecimentos que restringem a liberdade, né? Luta antimanicomial, vamos evitar a qualquer custo que pessoas sejam colocadas em ambientes totais sem que haja necessidade disso. Então, essa lei, quando ela surge, quando ela finalmente nasce, ela tem como uma das finalidades, conforme eu coloquei no artigo 4º, parágrafo 1º, a reinserção social do paciente em seu meio, devendo a pessoa ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasíveis possíveis, preferencialmente em serviços comunitários e de saúde mental. A lógica que nós tínhamos até então, de que a pessoa tinha que ficar numa instituição total, onde ela dormia, comia, socializava, ela tem que ser substituída por uma em que ela permaneça no seu ambiente, sendo que os outros reconheçam a condição em que ela tem, a condição particular, e que por conta disso estejam também mais propensas a aceitar o diferente, mas que o poder público possibilite que ela tenha meios de continuar dentro da comunidade, com possibilidades, com fornecimento de meios que incentivem a sua autonomia. A internação, portanto, em qualquer uma de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. E aí a lei traz 3 modalidades de internação: a voluntária,
a involuntária e a compulsória. E é aí que essa aula é muito importante para acabar com alguns preconceitos que a mídia insiste em colocar, mas que é importante para nós, que atuamos com o direito e ainda mais que queremos atuar na Defensoria Pública, é importante que a gente tenha isso bem claro. A internação voluntária é aquela que a própria pessoa ela pede para ser internada, porque ela sabe que ela tem algum transtorno e que ela acredita que tão apenas se ela for colocada em um estabelecimento como esse, ele vai ter condições de se curar. A internação voluntária não prescinde de todas as necessidades que você tem que observar próprias de qualquer tipo de internação. Vamos lá. Se alguém eventualmente sofre um acidente e machuca o joelho ou quebra um braço, que tipo de médico vocês procuram? Um ortopedista, legal. Você quebrou o braço. Você tem a necessidade de ser internada? Não necessariamente. Eu, por exemplo, quando quebrei o braço, eu cheguei a ficar internado por 2 dias, porque deu fratura exposta, não sei o que, foi mó porcaria. Tive que ficar internado 2 dias porque o caso demandou isso. Mas não necessariamente, né? Eventualmente você pode resolver o problema rápido. E vejo que minha internação durou tão apenas o tempo necessário para que a intervenção médica fosse necessária. Se vocês têm um ataque cardíaco, vocês precisam ser internados? Provável que sim. Mas quem vai dizer se você precisa ser internado? Vai ser um médico, vai ser um feirante, vai ser quem? O médico, correto? Muito bem. Por que então que o senso comum entende que a questão relacionada ao uso problemático de drogas tem que ser diferente disso? Então, eu estou com uma questão que diz respeito à minha saúde, faço um uso problemático de drogas. Bom, quem é que vai dizer se eu preciso ser internado compulsoriamente? Internado de forma geral. Vai ser um médico? Vai ser o prefeito? Ou vai ser o assistente social que está trabalhando ali perto? Só pode ser um médico. Ora, se eu estou falando sobre questão de saúde, o único que pode dizer o que eu preciso ou não preciso fazer é um médico. Não é nenhuma outra pessoa, nenhum outro estudioso ou político de ocasião que vai ter que dizer o que eu vou ter que passar. Então, se eu faço um uso de drogas e eu procuro um médico, a primeira coisa que ele vai ter que me dizer a respeito da internação ou não é se eu preciso dessa internação, por qual tempo necessário que ela precisa ser feita e por qual razão que ela precisa ser dada. Alguém que faz um uso problemático de drogas, em regra, não tem necessidade de ser internado. Que casos que a pessoa precisa ser internada? Bom, a pessoa tem surto, a pessoa não consegue ter uma compreensão do que está fazendo, ela precisa ser contida naquele momento para que ela, então, possa pensar, raciocinar sobre o que está sendo feito. Naquele momento, eventualmente, o médico pode dar, sim, o laudo circunstanciado, dizendo as razões pelas quais aquela pessoa precisa ser internada. Não é porque você tem um braço quebrado ou alguma complicação no coração que você vai ser internado, mas não apenas quando você chega numa situação tão grave em que o médico precisa dar aquela declaração dizendo que você precisa ser internado. Então, não é porque alguém voluntariamente diz que quer ser internado que de uma forma totalitária, assim, ou de uma forma completa, aquela pessoa necessariamente vai ter que ser internada. Vamos supor que, eventualmente, você teve o seu braço quebrado. Você fala, doutor, eu preciso ser internado. E o médico fala, não, veja bem, a questão que você tem pode ser resolvida de forma tal, tal e tal, não há necessidade de você ser internado. Não, mas eu quero, é uma internação voluntária, eu quero ser internado para consertar meu braço. Não existe isso. Então, por que razão que a gente compreende hoje que alguém pode se internar voluntariamente para tratar a questão de drogas? Se a questão de drogas é uma questão de saúde, como realmente a gente fala, quem tem que dizer a necessidade ou não do tratamento de forma reclusa, de forma fechada, é o médico. Então, essa questão da internação voluntária ela é muito questionável, porque você está dando poderes a outras pessoas, a outras instituições, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas, de dizer se você pode ou não pode sair de um local sem qualquer intervenção médica, sem qualquer necessidade terapêutica. Muitas vezes por finalidades religiosas, morais, familiares.
A internação involuntária, ela é aquela que se dá sem o consentimento da pessoa, mas a pedido de terceiro. E a internação compulsória é aquela que é determinada por um juiz, nos termos da lei. Então é por isso que quando a gente vê na televisão as pessoas sendo colocadas à força dentro de ambulâncias para serem internadas, isso nunca pode ser chamado de internação compulsória. Porque internação compulsória depende de uma decisão judicial dizendo que aquela pessoa precisa ser internada. O que nós estamos falando quando alguém pega uma pessoa e coloca contra a vontade dela dentro de uma instituição é internação involuntária. Tá? Só que, olha que interessante, quando a gente fala sobre internação e é dito que internação compulsória é aquela determinada pela justiça nos termos da lei, nós temos que analisar quais são os termos da lei. E se vocês analisarem todas as leis que nós temos, vocês vão encontrar então apenas uma lei que fala sobre a internação determinada por ordem judicial contra a vontade de uma pessoa. E essa internação se chama medida de segurança. Não temos nenhuma outra possibilidade de internação determinada por juiz que não seja medida de segurança. Por conta disso, tanto a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio de tese institucional 10 de 2008, quanto nota técnica emitida pelo Ministério Público Federal, quanto alguns outros doutrinadores, como Paulo Queiroz, Haroldo Caetano, tem essa convicção de que se a única medida de internação prevista no nosso ordenamento jurídico que pode ser dada por um juiz é a medida de segurança, então a única possibilidade de internação compulsória no nosso sistema é medida de segurança. Não existe mais nenhuma outra. E as internações que são feitas aí à torta direito? E se eventualmente o Ministério Público entra com uma ação pedindo internação de alguém? Nada disso é internação compulsória. Tudo isso se chama internação involuntária. Porque ainda que haja um pedido de alguém para que determinada pessoa seja internada, veja, o pedido partiu de uma outra pessoa, partiu do pedido do Ministério Público. Pode ter partido do pai, pode ter partido da Defensoria, pode ter partido do amigo, pode ter partido de quem for. Juiz pode internar sem ser medida de segurança? Não pode. A única coisa que o juiz eventualmente pode fazer é a mesma coisa que ele pode fazer em qualquer outro tratamento de saúde quando alguém pede que seja dado o tratamento, que é conceder a vaga que eventualmente o município ou o Estado se negou a fornecer. Ninguém pode pleitear que alguém tenha sua liberdade cerceada se não tiver previsão legal para isso. Então, da mesma forma, juiz nenhum pode internar compulsoriamente ou involuntariamente alguém se não tiver lei que permita ele fazer isso. Lembra, liberdade é a regra, você só pode restringi-la se tiver legislação nesse sentido. Então, o máximo que ele pode fazer, assim como uma criança que pede vaga em UTI e o Estado se negou a fazer, é solicitar que o município e o Estado forneçam vaga dentro dos seus hospitais gerais, caso ele necessite dessa vaga. Isso significa que precisa de laudo médico circunstanciado dizendo que a internação é indispensável para aquele caso em concreto e que o tratamento não poderá ser realizado de forma ambulatorial. Então, sempre que vocês estiverem analisando a questão da internação, sempre, desde a internação voluntária até a medida de segurança, vocês têm que se atentar à Lei 10.216 de 2001, que é a lei antimanicomial e que, por ser posterior ao Código Penal, inclusive, deve derrogar as medidas de segurança naquilo que for incompatível com ela. É essa lei que tem que ser analisada, até porque se a medida de segurança ela visa a saúde daquela pessoa que é considerada inimputável e até foi absolvida impropriamente, é essa legislação que tem que ser observada. Então, sempre que estamos falando de internação, nós precisamos de um laudo médico circunstanciado que inclusive diga as razões pelas quais os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, seja na internação voluntária, involuntária ou compulsória. Isso significa que, se um juiz eventualmente constatar num processo penal que a pessoa ela é inimputável, ele não pode internar essa pessoa compulsoriamente em instituições de medida de segurança, simplesmente por conta da gravidade abstrata do ato. Se o médico
não trouxer um relatório circunstanciado dizendo que os recursos extra-hospitalares são insuficientes, o juiz está proibido de aplicar a medida de segurança de internação, que se aplica a medida ambulatorial, mas essa ele está impedido porque não é o juiz que determina quando alguém tem que ser internado, mas sim o médico. Muito bem. E essa internação involuntária, né, ela se dá sem o consentimento do usuário. O que significa isso? Significa que você pode sair pela rua pegando as pessoas e enfiando elas contra a vontade delas em estabelecimentos de saúde? A resposta é não também. Como dito já, o direito à saúde é um direito e a pessoa ela pode exercer ele ou não. A pessoa, se quiser comprar uma lata de Baygon e se matar de ficar cheirando aquilo, ela pode fazer e o Estado não pode fazer nada contra isso. O suicídio, por enquanto, não é apenado contra a pessoa que o tentou. Se o Estado não pode meter saúde goela abaixo da pessoa, porque o direito é algo que você pode exercer ou não, e se existe aquele princípio que a gente viu da autonomia do paciente, é isso que tem que ser observado. Você não pode forçar, sem mais nem menos, alguém a se tratar. O que você pode fazer é tentar conscientizá-lo, tentar chamá-lo, tentar mostrar para ele os prejuízos do que ele está fazendo e, na pior das hipóteses, se ele cometer alguma infração, né, alguma lesão a bem jurídico alheio, aí sim contê-lo. Agora, forçar a saúde igual abaixo, não podemos. Muito bem, mas aqui não, ele está dizendo, sem consentimento do usuário e pedido de terceiro. Correto? Vamos supor que você se enfiou num acidente de trânsito. Você bateu o carro com tudo no outro carro ou na parede, seja lá o que for. Você desmaiou, chegou o SAMU. O SAMU vai perguntar se você vai querer ser hospitalizado porque sua costela está quebrada? Óbvio que não, você está desmaiado. Ele vai te acordar primeiro, jogar água no seu rosto para perguntar se você aceita ou não aceita ser tratado? Não. Então é desse tipo de internação que a gente está falando. Não é uma internação se dando contra a vontade do paciente, mas é uma internação se dando sem o consentimento do paciente. Você não vai esperar ele acordar para saber se ele vai querer ser cuidado ou não. Você parte do pressuposto, é normal que se espere que uma pessoa nessas condições queira ser tratado. Você não vai perguntar para ela, você vai agir rápido. Depois, quando ela recobrar a autonomia, aí eventualmente ela pode decidir por uma coisa ou outra. A mesma coisa é alguém que faz uso de drogas. Se eu faço um uso recreativo, ou se o meu uso ele é de uma forma... tem um vício aí contínuo. Ou se eu mesmo faço um uso que ele é problemático, me causa problemas das pessoas que estão ao meu redor, eu tive que vender coisa para poder comprar droga e por aí vai. Mas eu não estou numa situação de saúde que me torne incapaz, ninguém pode me colocar à força num estabelecimento médico, estabelecimento de saúde. Quais são as ocasiões, então? Situação de surto. A pessoa usou tanto que entrou em overdose. Ou então ela deixou de usar tanto que ela está numa situação de abstinência. Eu estou em surto. Ninguém vai me perguntar se eu quero ou não quero ser contido. Qualquer pessoa pode chamar o SAMU, coloca dentro da ambulância, me leva para o hospital. Um surto não costuma demorar durante muito tempo. Segundo me disseram pessoas que trabalham com o assunto, surtos mais demorados, os piores surtos, chegam a demorar cerca de 2 semanas. Então, qualquer tipo de internação que bote prazo fixo de 6 meses é um absurdo, porque não se atendem porcaria nenhuma ao de fato que está sendo analisado. Então, para que serve a internação? Para cuidar da questão de saúde. Não é para cuidar de questão de segurança, nem questão moral, nem questões relacionadas ao seu uso problemático. O uso problemático você cuida de forma ambulatorial nos CAPs. A questão da internação involuntária você não consegue pegar o consentimento da pessoa, ela está se debatendo, está batendo em tudo quanto é coisa, pega a pessoa naquele momento, sem considerar o consentimento dela, porque ela não tem como fornecê-lo, não é porque ela está negando, e coloca ela no estabelecimento. O médico vai ter que dizer a razão pela qual tem que ter internação, e a pessoa vai ser internada. Internação compulsória, o médico vai ter que dizer por que ele tem que ser internado, medida de segurança pode ser de internação. Internação voluntária, o médico vai dizer a razão pela qual ele precisa ser tratado. Vamos supor que ele costuma ter crises, que ele costuma ter frequentemente, como é que se fala?
aquela situação que a pessoa começa a se debater, que ela perde o controle, que ela costuma ter convulsões com uma grande frequência, né, por conta desse uso. Nessa questão, nos momentos em que ele tem a capacidade, ele vai lá, se interna voluntariamente, passa ali o tempo necessário. É o próprio médico que vai dizer quando que ele pode receber alta. Ou seja, essa questão aí de medida de segurança ter prazo mínimo de 1 ano é coisa que deve ser superada por essa lei, porque é só o médico que diz quando tem que sair. Então, se o médico achar que a internação por medida de segurança ser só necessidade, tem que ser essa necessidade, não é o juiz que vai ter que manter ele preso mais tempo. Tem que ser observado essas questões. Jean, uma pergunta. Então, se por exemplo, chega uma mãe e fala, eu quero pedir para internar meu filho maior, no caso, que ele é usuário, ele está destruindo a casa, está botando em risco a família, enfim. Aí teria que entrar então com pedido para o juiz de internação compulsória, seria? De forma alguma. A única internação compulsória que existe já é uma medida de segurança. Mas então não seria involuntário também? O pedido que ela faz é de internação involuntária, porque é um pedido feito por terceiros sem o consentimento dele. Sim. Mas é o que eu estou te falando, internação involuntária é sem o consentimento, não contra o consentimento. Qual seria, então? Não teria uma solução? Não teria. É comum, né? Porque nós temos duas questões que nós temos que analisar nesse caso. Aparece a mãe, é comum sim. Eu entrei porque eu sou advogada da ativa e eu tive um caso exatamente disso. A senhora... Eu não estou te dizendo que é o que o judiciário faz ou não faz. Eu estou dizendo que é a interpretação correta. Sim. Né? Obviamente, se a gente vai pedir prisão... Obviamente, se a gente pedir internação na Fundação Casa para um menino que faz uso de drogas, existem juízes que dão, né? Mas não significa que é o correto. Então, nessa questão em que uma mãe aparece dizendo que não aguenta mais o filho adulto, causando na situação, está quebrando as coisas, coisa e tal, nós temos duas situações. Nós temos uma situação de segurança pública e uma questão de saúde. O que essa mãe está fazendo é querendo se valer de um argumento de saúde para dar uma finalidade de segurança pública. Ela quer paz. Ela quer que essa pessoa assuma da vida dela. Ela quer resolver o problema dela, não o problema dele. E é por isso que a maioria das pessoas, elas não aceitam nossas respostas nesse sentido. Porque elas não estão pensando no melhor interesse da pessoa. Estão pensando no melhor interesse delas mesmas. Elas querem que a pessoa pare de causar, pare de quebrar coisas e pare de tomar a vida delas. E quando eu atendo essas mães, que com certeza elas chegam lá transtornadas e elas merecem ser amparadas por conta disso, você precisa explicar mais ou menos isso. Quando você vai e você pede banana, você vai onde? Na feira. Quando você vai querer uma questão de saúde, você pede onde? No médico. Não é o Poder Judiciário que vai dar médico se a pessoa precisa de médico. Então, a menos que a pessoa apareça na defensoria com um laudo médico circunstanciado, dizendo as razões pelas quais ele precisa ser internado e o tratamento ambulatorial não é recomendável, e a menos que ele apareça com uma negativa do poder público de fornecer esse leito que a pessoa precisa, nos mesmos moldes de uma negativa de serviço de alguém que precisa de um ortopedista, ou então de um médico que cuide do coração, né? Cardiopata. Isso não me autoriza a entrar com qualquer tipo de ação. Eventualmente, uma ação que o defensor poderia entrar nesse caso é ação de vaga em hospital geral para fornecimento de leito para tratamento de tatatá. Entendi. Mas aí a pessoa teria que querer. Isso. Não necessariamente. Pode ser um caso de internação involuntária. A pessoa não consegue. Tá. Então, você vai no plantão da defensoria, a pessoa já tem que te trazer todos esses documentos, você pede lá rapidinho, o juiz já dá a liminar, você consegue fazer isso. Mas os problemas de paz das pessoas não podem ser tratados fingindo que são questões de saúde. Né? Assim como eu não posso dar educação à força para ninguém, eu também não posso dar saúde à força para ninguém. Então, se a pessoa ela é adulta e ela tem possibilidade de dizer se ela quer ou não quer o tratamento, ninguém pode internar ela contra a vontade dela. Contra a vontade dela, ninguém pode ser internado. O que eventualmente pode ser feito é interná-la sem que ele tenha condições de manifestar sua vontade. Entendeu? Como resolver então o problema aí da Dona Maria? Chama a polícia. Ou tenta fazer uma composição, né? Obviamente, está na defensoria, você vai tentar chamar eles para conversar com o CAN, coisa e tal, para tentar dar uma composição que não criminalize ninguém. Mas no limite, se ele está causando transtornos à paz dessa pessoa, quebrando objetos,
machucando pessoas, isso é caso de polícia, não é caso de saúde, né? É até interessante eu falar isso, porque normalmente a gente fala o contrário, isso não é caso de polícia, é caso de saúde. Só que quando você motiva na saúde uma justificativa para prender a pessoa, o que está fazendo é limitando a liberdade dela sob um argumento falacioso. A saúde não se presta a segurar as pontas de onde a segurança pública não consegue dar jeito. A saúde serve para melhorar a qualidade de vida do paciente, para reduzir danos, não para causar mais danos, né? Muito bem. Então, só para finalizar, eu falei dos adultos. Os adultos podem dizer se querem ou não querem. E as crianças e adolescentes? E se tiver um adolescente que faz um uso problemático de drogas e a mãe pedir a internação dele? Como é que funciona? Essa é uma questão um pouco tormentosa, porque se a criança não tem capacidade civil para poder dizer o que quer fazer, como é que a gente faz? Nesse aspecto, eu acredito que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem que se sobrepor à legislação civilística, né? A legislação civil fala que até 16 anos a criança e adolescente tem que ser representado pelos seus pais, e de 16 a 18 o adolescente tem que ser assistido. Mas o ECA traz uma outra logística. Traz a logística de que criança e adolescente são sujeitos de direito, por conta disso sua vontade tem que ser observada, a do adolescente sempre e a da criança sempre que possível. Não é isso que o ECA fala? Então, se o ECA faz com que crianças e adolescentes, se puderem se manifestar, possam decidir questões tão importantes como as relacionadas à adoção, guarda, tutela, se a própria Constituição dá a possibilidade de adolescentes a partir de 14 anos trabalharem, de poder votar em quem quiserem, por que nós vamos passar por cima de tudo isso e continuar tratando crianças e adolescentes como objetos? Então, me parece que ainda que a questão da criança e adolescente de alguma forma possa ser mitigada em favor de uma compreensão mais detida, a sua vontade não pode ser totalmente ignorada. Então, também a sua vontade tem que ser analisada pelo médico na hora de realizar o procedimento. Mas o que eu quero que vocês saiam aqui, sem dúvida nenhuma, são 3 modalidades de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Compulsória é só medida de segurança concedida no âmbito do processo penal. Por quê? Porque a lei antimanicomial fala que a internação compulsória é aquela determinada pelo juiz nos termos da lei. Só existe uma internação prevista nos termos da lei, que é prevista no Código Penal. Beleza? Então, todas as outras internações não são compulsórias, são voluntária ou involuntária. Voluntária é aquela que tem a assinatura da pessoa dizendo que ele quer. Não pode se internar sem mais nem menos, porque precisa de um relatório médico dizendo que precisa ficar lá. Então, que casos típicos são esses? Casos em que a pessoa acaba tendo muitas crises, daquilo que eu não lembro o nome de novo, por conta de convulsões, que se a pessoa estiver sozinha, ela não tem como se ajudar, por conta disso ela precisa desse apoio 24 horas por dia para se controlar, para se conter. Passado esse período de muitas convulsões, o próprio médico já tem que liberar, porque não tem que ficar ali com excesso de prazo. E as internações involuntárias são aquelas que são pedidas por terceiros. Por quê? Porque a pessoa não tem condição de dizer se ela quer ou não quer. Porque ela está em surto, porque ela está impossibilitada de manifestar sua vontade, então por conta disso é outro que tem que fazer o pedido por ela. Se ela tiver condições de manifestar sua vontade e essa vontade for contrária à sua internação, autonomia do paciente, ninguém pode socar a saúde goela abaixo. Ninguém pode obrigar você a recuperar a tua perna ou a cuidar da tua gastrite se você não quiser. Então ninguém pode obrigar você também a cuidar da sua questão de saúde. E se eu estiver causando muito na vida das pessoas? Se estiver causando muito, está causando violação de bens jurídicos a terceiro e a pessoa de forma autônoma não quis se tratar, então isso é questão de segurança pública, não tem nada a ver com questão de saúde. Não usem, pelo amor de Deus, o argumento da saúde para deixar pessoas presas. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer, tirar totalmente a autonomia das pessoas que usam drogas. É tratá-las como incapazes de poder decidir as suas próprias vidas. E a lógica dos CAPs é reversa, é de tratá-las com autonomia, como pessoas que precisam cada vez mais ser resgatadas da sua dignidade e não
como muitas pessoas gostam de fazer, cada vez mais desumanizadas, coisificadas, chamadas de zumbis e por aí vai. Né? Essa questão de tratar o usuário de drogas como zumbi, a cracolândia, não sei o que, também é uma forma de tratar essas pessoas como inimigas e não como pessoas parecidas com nós. Então, na hora que você coisifica, você monstrualiza aquela pessoa, mais ou menos como aquele episódio do Black Mirror, não sei se vocês chegaram a assistir, em que você coisifica a pessoa, você não está indo para a guerra contra uma pessoa, você está indo para a guerra contra uma barata, né? Então, quando você transforma aquela pessoa num monstro ou num inimigo, você pode fazer o que você quiser com ela, porque ninguém mais tem o mínimo senso de empatia. E é isso que a gente tem que tentar evitar. Beleza, gente? Muito obrigado.